A paz do Senhor, sou o pastor William Azevedo e hoje eu tenho a grata satisfação de receber ao meu lado aqui um grande homem de Deus, pastor Hernani Lucena. E eu tenho certeza que tudo aquilo que for compartilhado aqui vai servir de edificação para todos os nossos irmãos e amigos que vão acompanhar o canal. E eu gostaria já de cumprimentar o meu amigo pastor Hernani com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor William. Tudo bem com você, meu Graças amigo? a Deus, tudo bem. Amém. Como é que está a família, os filhos? Vai tudo bem, graças a Deus. Obrigado, Louvado pastor. seja Deus. Pastor Hernani, o propósito aqui desse bate-papo hoje é falar um pouco sobre o seu ministério. Nós sabemos que o pastor Hernani tem sido um referencial para a nossa cidade em relação à pregação, à palavra de Deus. E uma das coisas que tem faltado em muitos púlpitos é a genuína palavra de Deus. Então, esse bate-papo aqui descontraído vai servir para edificar as pessoas que vão estar assistindo e, de algum modo, também incentivar o estudo sistemático da palavra de Deus. Eu queria que o pastor Hernani falasse um pouco sobre o ministério. Há quanto tempo? Quando começou? Queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos irmãos e amigos que vão estar acompanhando. Obrigado, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para você que está nos assistindo em casa, aí pelo seu celular, seu iPhone, seu iPad, na sua televisão. Quero agradecer, pastor, por esse convite, para nós estar aqui nesse Amém. É uma honra diálogo, receber nesse o senhor aqui. bate-papo. Iniciei no ministério pastoral no ano de 2009, tá com 13 anos. 13 né? anos. 13 anos. Abri a congregação Sião Celeste, lá no Parque das Estrelas. Eu passei apenas 2 meses naquela congregação, somente abri mesmo. De lá eu fui para a congregação Escada de Jacó, onde eu passei o restante do ano. E no ano de 2010, abri a congregação Luz de Cristo. 3 congregações o senhor iniciou? 2 congregações. 2. Uma eu iniciei, aí a outra eu passei o restante Escada do de ano, Jacó. Escada de Jacó. E aí iniciei a congregação Luz de Cristo novamente, abri do zero. Eu e minha esposa e o Josadac. E o outro, o Isaac, o nosso menino que tem 11 anos hoje, ele estava na barriga, né? Na barriga. Dela, isso. E passei 8 anos na congregação Luz de Cristo, que é onde eu considero realmente o meu começo. Porque, embora não descartando as outras, né? Vivi momentos agradabilíssimos, tanto na Sião Celeste como nas Cajacó, principalmente na Sião Celeste. Foi 2 mesinhos, mas foi 2 meses inesquecíveis, né? Maravilhoso. E quando eu abri a congregação Luz de Cristo, ali sim, eu me senti começando. Por quê? Porque ali eu vinguei. Ali Prosperou. prosperamos. Começamos só eu e ela. E o Josadac, que hoje tem 15 anos, e o outro pequeno que estava na barriga dela. Só nós caímos no campo, evangelizando, ganhando as crianças, os pais, até a congregação crescer. Ganhamos 3 terrenos, um do lado do outro, que nós oramos por um senhor, faço até menção dele aqui, irmão Moisés Vieira da Silva, homem de Deus. Abençoou com esses 3 terrenos. Glória a Deus. Construímos a congregação, inauguramos a congregação e passamos lá exatos 8 anos cravados. Nem um dia mais, nem... de muitas histórias para contar. 8 anos de muitas histórias para contar. E de lá... Deixou uns 100 crentes lá quando Deixamos saiu? uns 100 crentes. Rapaz, o sobe e desce, né? Teve tempo de nós ter 150. Pastor Hernani, eu penso que quando você começa do início e vê, de fato, a coisa prosperando, você entende que Deus lhe chamou. Que Deus chamou, é verdade. Não menosprezando quem já começa o ministério em uma igreja que já está completa, com crente e tudo. Mas quando você começa do zero, o desafio é maior. O desafio é maior. Às vezes as pessoas olham e dizem assim, rapaz, mas é corajoso. Mas quando você tem essa chamada, você enfrenta. Enfrenta, e a gente enfrenta ela do jeito que ela vem. Esse ponto da congregação Luz de Cristo, eu vi ele do alto do morro. Lá no Imigrante é um morro alto, né? O senhor conhece, mas talvez nem todos conhecem. Lá é um alto e a gente vê assim o restante do bairro lá embaixo. E do alto do morro... Só para deixar claro aqui, pastor, para as pessoas que vão nos assistir, nós falamos aqui da cidade Imperatriz do Maranhão, né? É o interior do Maranhão, e às vezes as pessoas que podem assistir de outros lugares ficam perguntando onde é esse lugar. Né? Verdade, Imperatriz no Maranhão, cidade Amém. Da Esperança. Amém. E lá do alto, pastor, eu vi uma casa com um quartinho, um cômodo que estava em construção, e por sinal há muito tempo, que já estava meio deteriorado, com lodo. Era um quartinho mesmo pequeno, de 3 metros por 4.
Já teve a visão. E lá do alto do morro, a mais ou menos 400 metros de distância, eu disse, lá está onde vai começar a congregação. Aí lá a dona do ponto colocou uma esteira brasilite e eu pintei de cal. Mas nós começamos o primeiro culto no piso de barro, no barro, e com um cabo de vassoura. Isso na luz de Cristo. Isso na luz de Cristo. E com um cabo de vassoura e uma lâmpada na ponta. Foi mesmo. Mas nós abrimos a congregação. Animado. Meu Deus. O que nós tinha era 4 cadeiras, que um pastor amigo nosso tinha trocado as cadeiras do altar da igreja dele, e as cadeiras estavam lá, para se acabar com o tempo. Pastor Hernani, e para entrar no ministério, foi fácil, teve alguns empecilhos, porque a gente sabe assim, que hoje alguns entram pela porta, outros pela janela, outros forçam. Como é que foi essa entrada no ministério do pastor Hernani? Quem foi o instrumento que Deus usou para lhe indicar o santo ministério? O primeiro instrumento que Deus usou para falar comigo sobre o ministério pastoral foi o pastor Antônio Barbosa Nunes. Eu era novo convertido, poucos dias de convertido. Ele já tinha olhado e percebido a chamada na vida do Hernani. Isso, exatamente. Foi a primeira vez que eu fui convidado para pregar numa congregação que ele tinha aberto, de pessoal lá da igreja. Eu congregava na Manaim, aceitei Jesus na Manaim, dia 11 de setembro de 2001, e lá fizemos as nossas amizades. E ele abriu 2 igrejas, a congregação Paraíso e a congregação Jeová Nissi, e a Efrata, 3 igrejas. Então, da Paraíso e da Jeová Nissi, o pessoal era da Manaim, então tudo amigo. Aí, um dia, o pastor Remy me convidou, a primeira vez da minha vida de crente, me convidou para ir dar uma palavra. Eu nem sabia direito o que era isso. Quanto tempo de crente, pastor? Eu tinha cerca de 1 ano e 2 anos de crente. 2 anos. Eu digo assim, para dar uma palavra na igreja. Agora, na Manaim propriamente dito, nos cultos de campanha, eu já pregava. Com 15 dias eu comecei a pregar. Né? Vai desenvolvendo. Com 15 dias de crente eu comecei a pregar. Amém. 15 dias. Agora, para dar uma palavra em outra igreja, foi a primeira vez, com 2 anos e um pouquinho. Nervosismo, lá no pastor, friozinho na barriga. No pastor Remy. Quando eu fui falar com o pastor Antônio Barbosa, que o pastor Remy havia me convidado, eu perguntando se ele autorizava, como era que fazia. Aí ele apontou o dedo para mim e disse assim, ô gente, tu não sabe que tem um pastor, não? Eu digo, não. Pois vai que tem um pastor, tu tem que começar a pregar. A visão, né? Ele disse, tu tem que começar a pregar. Deus dá essa visão pro pastor, né? E aí eu fui pregar, e ali aquilo ali ficou na minha cabeça. Aí, dali por diante, Deus começou a se manifestar poderosamente através de profecias, e eu tive pelo menos um sonho. Confirmando a chamada. Profecias e sonho, confirmando a minha chamada para o ministério. Glória a Deus. E já tem quantos anos já, pastor, de ministério? 13. 13 anos. 13 anos, Glória a Deus. Amém, pastor Hernani. Pastor Hernani, hoje existe uma necessidade muito grande nas nossas igrejas de uma pregação sadia, de uma pregação bíblica, aquela mensagem que sirva para depois do culto. Quando o camarada chega em casa, ele está ali no carro e ele fica ali mastigando aquilo que foi ensinado. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor está vendo das pregações dos nossos dias. O pastor Hernani está observando. Do jeito que tá bom, a coisa tá feia, precisa melhorar. O que o pastor Hernani observa? Pastor William, essa pergunta é muito pertinente. Eu quero só, para mim não fazer aqui talvez uma injustiça, pontuar rapidinho o final da outra pergunta. Sim. Tá? Hoje, eu estou na congregação Paraíso, estamos há 4 anos servindo o Senhor lá, uma grandiosa igreja, uma maravilhosa igreja. Né? Glória a Deus. Povo abençoado, povo cuidadoso. Nós chegamos lá também, construímos, já tinha um bom caminho andado, e nós levantamos a construção e construímos, e hoje estamos com esses 3 anos para completar a resposta. E eu quero dar uma conclusão dizendo assim, às vezes, alguém que está nos assistindo aí está na iminência de entrar no ministério, está vendo muita dificuldade, muita barreira, está começando até a duvidar, achar se chegou o momento e se verdadeiramente... Duvidando da própria chamada. Própria chamada, se verdadeiramente foi chamado. As dificuldades e as barreiras, nesse momento que você enfrenta, e muitos outros enfrentaram, e ainda irão enfrentar, isso faz parte do teu crescimento ministerial. Não desista.
Você se sente só, se sente abandonado. Parece que, às vezes, até teu próprio pastor, quem te indicou, que foi o instrumento de Deus, falou, isso daqui é de Deus. Parece que ele te largou e te esqueceu. Às vezes você se sente como se ele estivesse querendo se livrar de você. Mas não é isso não. Isso daí é Deus moldando já um pouquinho do seu caráter, da sua personalidade, lhe preparando cada dia mais. Porque a gente conta, pastor, eu voltei aqui rapidinho, Pode ficar à vontade. porque às vezes a gente conta o relato, o testemunho, como o senhor tem conduzido brilhantemente nossa conversa aqui, aí alguém vai dizer, olha aí como foi fácil, entrou, foi para outro, foi para ali, fez isso, mas os espinhos são muitos, o tempo não nos cabe contar. Por isso eu quero dizer, você se sente chamado por Deus, já teve uma experiência, Deus já falou com você, o teu pastor já te abençoou, fique na brecha. Perca um sapato, rasgue um sapato, rasgue uma camisa, se rale o joelho, caia, chore, pense que não tem chamada, pense que não é o momento certo, pense que não foi abandonado. É aí que Deus quer te usar. Siga em frente, varão. Não desiste, não. Amém. Muito bom, meu amigo. Muito bom. Palavra poderosa aí para incentivar, né? E também tá preparado para aqueles que entram no caminho para querer atrapalhar o ministério. Para querer atrapalhar. O nosso pastor presidente, ele disse uma palavra maravilhosa. Ele disse assim, uns entram por conta própria. Força, até que ninguém suporta mais, diz, bota. Aí bota. Ele fala o seguinte, aguenta a pancada sozinho. Agora, aquele que entrou pela porta, que foi colocado por Deus, entrou direitinho, chamado, tudo organizado, esse daí pega a pancada, mas Deus está com ele. Verdade, verdade. Glória a Deus. Pastor Hernani, e aí? E as pregações de hoje, nos nossos dias? Na visão do pastor Hernani? Pastor William Azevedo, nós estamos... na verdade, a Bíblia mostra que isso é histórico. É como cada um na sua geração, nós estamos na nossa. Então nós falamos hoje, mas isso já vem acontecendo sempre. Desde o dia de Moisés, quando começa de forma mais clara o ministério da pregação, e também dos embates, porque houveram os patriarcas, houve 1856 anos de história até o dilúvio, e do dilúvio até chegar no dia de Moisés, propriamente dito, é os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, onde eles apenas orientam suas famílias, comandar na vontade do Senhor, que não tinha a palavra escrita, era apenas através de revelação, né? Manifestação, né? experiências que eles viviam. Mas já no dia de Moisés, aí começa a palavra escrita. E praticamente, digamos assim, vai iniciar o ministério de pregação através de Moisés. Tem um texto, se eu não me engano, pastor Hernani, lá em Êxodo 17, quando Israel sai do Egito, que os amalequitas vai ali ao encontro deles, e depois que tem todo aquele combate, Deus dá vitória, Deus ele dá uma ordem para Moisés, né? Que ele registrasse tudo aquilo. Registrasse. Ali começa, né? Ali é boa pontuação. Porque ali, quando registra, não entra no esquecimento, fica para a memória das gerações. E aquilo ali já era Deus começando a produzir agora, fisicamente, a palavra dele para nós, essa palavra aí maravilhosa, né? Então Moisés começa não só a registrar, como ele vai também pregando a palavra de Deus. Deus fala com ele no tabernáculo, ele vem trazendo, mas já ali no dia de Moisés, já começa a se levantar aqueles que distorcem a palavra. O ministério de Corá, Datã, Abirão, que vem com outra palavra que não era a palavra de Deus, e Moisés tinha que combater. Depois de Moisés nós temos Josué. Josué também, ele era aquele guerreiro para tomar a terra, mas ele também, podemos ver a vida de Josué no ministério da palavra. Nessa palavra, tu lerás todo dia da tua vida, para não se desviar nem da direita nem para a esquerda. Então somente guarda, eu serei contigo. E Josué vai transmitindo a palavra para o povo. Mas teve um Acã, que não quis ouvir a palavra como ela foi ensinada. E acabou pagando com a própria vida, né? Ele toda a sua... E outros também por causa do erro dele, né? Outros por causa do erro dele, acabou caindo, ou seja, porque distorceu, desvirtuou a palavra de Deus. Depois de Josué em diante, aí o cenário, em vez de melhorar, piora, né? Piora. Porque depois de Josué entra no período dos juízes,
que na verdade é o período do esquecimento da lei de Deus, como o texto diz, depois da morte de Josué e daquela geração de Josué, levantou outra geração que não conhecia mais o Senhor, de forma que o livro de Juízes é um dos livros que conta as maiores perversidades da história da Bíblia Sagrada. Coisas que, talvez, se fosse nós defendendo a fé, a religião, nós não ia colocar no nosso livro sagrado com medo de alguém não acreditar nele. É tão próprio que é a palavra de Deus, né? Então, foi apostasia. Deus pingava aqui e acolá, levantando um homem, um juiz, para dar liberdade, mas o povo passava. Para não deixar o povo ser destruído totalmente. Ser destruído totalmente por causa da promessa e da honra do seu nome, para ele manter o nome dele na terra. Nada a ver com o povo merecer. Não merecia. É por causa do nome dele. Então ele mantinha um. Mas o povo passou muitas vezes 40 anos debaixo de escravidão. Tempo de apagão. Aí é quando vem o ministério agora de Saul, Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Davi começa a vir com os profetas, onde tem a palavra de Deus. O surgimento dos profetas foi exatamente para combater o paganismo, a idolatria e a falsa pregação. O falso ensino da palavra de Deus. Por que eu estou fazendo essa pontuação aqui? Para mostrar que todo o tempo teve, não é de hoje. Não é algo que acontece agora. Não é algo que agora, acontece agora. É algo que está dentro da Bíblia, recheado. Se a gente prestar atenção, a história mostra. Depois dos tempos bíblicos, entrando falar nos profetas, não precisa nem se falar. Os profetas todos combatiam contra centenas e centenas de falsos profetas. Jesus dispensa todo e qualquer comentário. Jesus, o grande pregador da palavra de Deus, o grande expositor das Escrituras, mestre por excelência, ele foi grandemente combatido pela sua permissão, é claro, pelos falsos pregadores, fariseus, saduceus, enfim, e tantos outros. O apóstolo Paulo, da mesma forma. E na história da igreja não é diferente. A gente lendo os livros da história das igrejas, a gente vê como foi a luta para manter a boa pregação do evangelho. É tanto que, em 1517, né, a reforma protestante, teve a reforma, ou seja, não, nós temos que voltar para a verdadeira pregação, o verdadeiro ensino. Quem tinha a palavra escondia a palavra do povo. Escondia a palavra, distorcia. Ou seja, de lá vem até hoje. Até hoje, então, a pregação da palavra de Deus, como diz a Bíblia, usar uma palavra aqui figurada, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos. Então, tem muita gente pregando de maneira pura, sadia, a verdadeira palavra de Deus. Tem compromisso com a palavra de Deus. Tem muitos homens, tanto que são pastores, como que são obreiros, pregadores, auxiliares, que estão com compromisso. Que ainda tem tempo, estuda a Bíblia. Estuda. Agora, pastor, perdão pelo tamanho da resposta. Não, mas aqui eu vou chegar no áudio, que o senhor perguntou, como é que você vê a pregação, nos nossos dias, a qualidade. Ou seja, nós vivemos a mesma coisa que todos viveram. É uma minoria pregando a palavra pura, com qualidade, e uma grande maioria esmagadora pregando sem nenhum compromisso com a palavra de Deus, que diz que prega. Pregando a seu bel prazer. Pregando a seu bel prazer. Pregando para alegrar os corações das pessoas. Pregando para criar grandes multidões para si. É tanto que a pregação mudou de nome. Hoje em dia é autoajuda, é coach, é palavra de efeito. Não chega a ser mais a mensagem, mas é uma massagem no ego do homem. Massageando o ego do homem. Hoje em dia eu profetizo, você vai receber, você é especial. Então, não que o ser humano não seja isso, né, pastor? Mas usar isso todas as vezes que alguém vem em uma igreja e a mensagem ela sempre colocar o homem lá em cima e fazer dele o ápice da pregação É como eu digo assim, às vezes quando alguma pessoa chega pessoalmente para mim perguntando, fazendo algum questionamento, eu faço assim, vamos fazer um compromisso? Leia a Bíblia. E eu indico, leia o Novo Testamento, leia os Evangelhos primeiro. E vou acompanhando aquela pessoa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, vou perguntando. Agora, sexta-feira eu falei sobre isso na igreja. Até quando eu vejo que aquela pessoa realmente terminou de ler. Aí eu pergunto, você encontrou? Você me perguntou? Não. Então minha resposta é não. Você não vai achar. Aí eu pergunto, quantas vezes Jesus disse, você é especial na Bíblia? Ele nunca disse isso, mas a doutrina dele mostra que nós somos especiais, porque ele deu a vida por nós.
No entanto, ele nunca pregou nós. Ele pregou o Pai. Ele pregou que o Pai lhe enviou para salvar. Ou seja, não há maior demonstração de amor que essa. Aí a pessoa... Paulo vai dizer lá em Romanos, né, que Deus prova seu amor ao homem, enviando Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova do amor de Deus essa é a mensagem. Aí a pessoa, o pregador, ele tira a exposição do evangelho e ele vai para aquilo que é para ser o resultado na vida da pessoa. Eles estão pregando o resultado e não o evangelho. Você acha que os púlpitos hoje das igrejas estão cheios de, entre aspas, né, pseudas estrelas, astros, artistas? Muito. Existe muito. E o bom pregador, o bom pastor, embora não no sentido de salvação, que o bom pastor é Jesus, né? Mas um bom pastor, um pastor que trabalha bom no ministério, ele tem que combater isso. Ele não pode, de maneira alguma, aceitar isso. É triste quando alguém aceita. Agora, por que muitas das vezes aceita? Porque para a pessoa corrigir, colocar as coisas no lugar, o trabalho é árduo, sofre, é problemático, você perde gente. Pastor Nani, eu fico pensando, no nosso caso, somos pastores, e você passa o período em uma congregação esmerando ali, ensinando a palavra sistematicamente, positivamente, fazendo o povo ali amar, estudar a Bíblia. Aí você é transferido e você chega numa congregação onde o povo não tem um hábito de estudar, onde o povo é muito, eu vou usar esse termo aqui, muito mendigo de profecia, de revelações. Se numa pregação o pastor não revelar, não der uma profecia, alguém olha, pelo menos para quem já é acostumado com isso, quem não foi ensinado, já olha e diz assim, esse pastor aí só prega, só prega, só prega. Sendo que o essencial para uma igreja é o ensino bíblico. Profecia, revelação, isso aí eu penso que não sustenta ninguém na fé, não. O que sustenta é o conhecimento da palavra, é o ensino da palavra. E eu não sei como foi nas suas mudanças aí de igreja, mas o senhor percebeu isso em algum lugar que o senhor já passou? Ou se o senhor conhece alguma igreja de algum amigo que, quando assumiu, ele teve essa dificuldade, o povo era movimento para lá e para cá, era profecia, era revelação, mas quando falava de estudo da Bíblia, o povo rejeitava? A igreja, em todo lugar, toda congregação, ele é assim. Se tem um pastor autêntico, saudável, pastor naquela igreja, ensinando a palavra de Deus, ele vai ter uma parte que ama aquilo ali, mas sempre vai ter uma parte que tolera, mas não ama. E tem uma parte que combate contra. Da mesma forma, é alguém que esquece da palavra de Deus e se dedica só à profecia, visão, revelação, que acaba dando profetada, visagem e revelamento, né? Uma pataquada. É verdade, é verdade. Né? Acaba dando visagem, profetada e revelamento, e não sai falando nada. Falando em nome de Deus, sem Deus falar. Ou seja, ali também vai ter um grupão que vai gostar, outros que vão passar a gostar, e vai ter aqueles que apenas toleram e os que combatem, em toda igreja. Em toda igreja tem isso. Então, quando a igreja ela recebe um pastor bíblico, que o pastor bíblico é aquele como a Bíblia orienta. Tu, porém, prega a palavra. Quando eu fui ter convosco, eu não levei outra mensagem, a não ser Cristo e este... Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Exatamente. Né? E este crucificado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade e evita os falatórios profanos. Aí, olha, tem muitos andando, entrando de casa em casa, arrastando a multidões e estão levando o povo. Tu, porém, permanece naquilo que de mim ouviste. Prega a palavra. Mas não estão querendo me ouvir. Cheguei na igreja aqui, tinha 150 pessoas. Hoje em dia nós estamos com 100 e do jeito que vai, daqui 3 meses vai ficar só 40. Aí ele vai dizer, nos últimos dias sobrevirão falsos profetas que enganarão a muitos.
pregando doutrina Não de vão demônios. suportar a sã doutrina. E o povo não vão suportar a sã doutrina. Terão comichão, tampão. Vão tampar os ouvidos com borracha de pneu para não ouvir. Tu, porém, prega a tempo e fora de tempo. Independente se gosta ou não. Independente de se gosta ou não. Então, tem esse efeito cascata, esse efeito onda do mar, agitada. Você chegou, um pastor saudável, é claro que as ondas vão... Ali você vai ser um peso naquele lugar que as águas vão ter que se afastar. E a frequência da igreja, muitos vão lhe rejeitar, porque o impacto vai ser grande. Mas o conselho de Deus para nós é pregar a palavra. Porque como... Eu não me recordo o nome do irmão que falou, um teólogo, eu li um dia desse. Eu leio, mas pouca coisa eu gravo. Mas ele dizia que a pregação, ainda que faça chover, milagre. Mas se não for o verdadeiro evangelho, não serve. Verdade. Então, a mensagem é Cristo e este crucificado. A mensagem não é Davi vai derribar o gigante. Você é o Davi vai derribar o gigante. Não. A mensagem é que da descendência de Davi iria se levantar um homem que iria vencer o gigante da nossa alma. Então, a mensagem do evangelho é Cristo. Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Outro detalhe, pastor. As pregações têm suas formas, né? Tem a pregação temática, analítica, textual, expositiva. Ou seja... O senhor percebe nas nossas igrejas, todas as igrejas, né? O senhor percebe que tipo de mensagem tem sido ensinado? Expositiva, temática, textual? Na maioria das igrejas no Brasil, no mundo inteiro, é mensagem temática. Temática. E também tem uma mensagem que eu ainda não vi em lugar nenhum, eu que criei, um neologismo, uma coisa minha. A mensagem esporádica é uma mensagem totalmente descompromissada de qualquer coisa. É o ambiente. O ambiente está ali, eu vou ler um versículo bem aqui vai dar certinho para me falar com esse povo. É o pregador sem compromisso. Sem compromisso, não tem. Ele não tem um compromisso, ele prega... Pastor, para os nossos irmãos que estão acompanhando aqui, amigos, o que seria uma pregação temática? A pregação temática, ela é muito boa desde que ela seja bíblica. E tem isso? Tem. Como é que ela vai ser bíblica? Por exemplo, Cristo. Nós temos aí a teologia sistemática para nos ajudar. Ou seja, Cristo. Quem é Cristo? Os milagres de Cristo. A pessoa de Cristo. A glória de Cristo. Enfim. Então ele pega esse tema, Cristo, e trabalha em cima desses subtemas. E tem subtema para ele pregar até 10 anos. Só falando sobre não Cristo esgota, com né, tema bíblico, não esgota. Aí você tem a soteriologia, a doutrina da salvação. O que é salvação? Dali você vai ter muitas respostas bíblicas. Cada resposta daquela é um tema bíblico, que você vai desenvolver a Bíblia. Agora, o que é uma mensagem temática espúria, uma mensagem que não é para vir para a igreja. Por exemplo, 7 passos da vitória. Eu tenho 7 passos, você tem 7. Os 7 mergulhos de Naamã. 7 mergulhos de Naamã. Você pega os 7 mergulhos de Naamã e você vai pregar na sua igreja. 7 mergulhos para a vitória. Ou então, o Josué andando ali ao redor de Jericó. 7 voltas da vitória. Mas aí, serão 7 voltas da minha cabeça. Aquilo que eu acho. Por exemplo, vamos fazer uma rapidinha aqui. Inverter aqui os papéis. Certo. Digamos, dê 7 passos para a vitória na sua cabeça. Assim, pai bola, rapidinho. Certo. Pode falar. 7 passos para a vitória. 7 passos para a vitória. Se você fosse falar assim. 7 passos para a vitória. Confiar em Deus, o primeiro passo. Nunca desistir. Obedecer a palavra. Enfim. Pronto, o senhor falou 3. Confiar em Deus, nunca desistir, obedecer a palavra. Aí eu vou pregar na minha igreja de 7 passos para a vitória. Primeiro passo, a fé. Já está diferente do seu primeiro passo. Porque não é bíblico. Ou seja, é bíblico que é algum passo para um crescimento espiritual. Mas não significa dizer que são só esses 7 passos. E também não tem fundamento na Bíblia. É algo progressivo. É algo progressivo, é algo que está no meio dos milhares e milhares de passos que nós temos que dar. Verdade. Entendeu? Aí isso confunde a pessoa. O senhor imagina o senhor com um ministério de 1 ano, na Príncipe da Paz. Aí o senhor prega o ano todo, cheio de 7 passos, de 7 mergulhos, de 7 bênçãos, de 7 dias. E cada campanha dessa, o senhor está dando uma lei para o povo. O primeiro é esse.
Aí amanhã eu venho para cá com outros... Limita o evangelho. Limita. Né? Aí amanhã o senhor é transferido, aí eu venho para cá. Aí eu chego aqui com o mesmo pensamento seu. Ô, rapaz, você vai me elogiar para a igreja. Olha, o pastor que tá vindo aí, ele é um homem de Deus, ele parece comigo. Aí eu chego aqui, pois é, irmão, quero pregar os 7 passos para a vitória. Aí ele, o pastor aqui já pregou. Não, mas o meu é outro. Verdade. Porque não é bíblico. É verdade. Entendeu? O problema é esse. Então, isso a igreja ela nunca cresce, né? No sentido do conhecimento. Cria uma confusão. Porque existem igrejas, pastor, que na realidade ela está cheia de gente, mas existe pouco conhecimento da palavra de Deus. Eu vi uma entrevista do pastor Hernandes num programa de TV e o pastor perguntava para ele por que em algumas igrejas de comunidade o louvor toma o tempo quase todo do culto e a mensagem e a pregação o menor tempo. Aí o pastor disse assim, isso acontece onde a igreja é fraca, não tem conteúdo bíblico, onde não existe pregação. E onde não existe pregação tem enrolação. Onde não existe pregação tem enrolação. Exatamente isso, olha. A pregação da palavra de Deus, ela tem que ter a primazia no culto. Você veja bem, o senhor falou a respeito das pessoas que não conhecem a Bíblia. Como é que, usando aquela parábola que nós falamos agora há pouco, dos 7 mergulhos, 7 passos, como é que uma igreja vai aprender a palavra? Não vai. Como é que uma igreja vai ler a palavra de Deus? Não vai sentir vontade, desejo. Vai ser uma igreja que não conhece a palavra do seu Deus e, por conseguinte, não conhece o seu Deus. Porque se o crente não conhece a palavra de Deus, ele não conhece a Deus. Como que ele conhece a Deus se ele não conhece a palavra de Deus? A não ser, como alguns relatos dessas revistas missionárias, sites missionários, que contam relatos milagrosos que Jesus está visitando os islâmicos através de sonho, revelação, nos países fechados. Aquilo ali é algo verdadeiro, mas é algo de lá, é algo do lugar. Para uma realidade lá. Eles né? não têm uma palavra, eles não têm a Bíblia, então Jesus está mostrando para eles, como mostrou para Paulo. Está mostrando para ele que ele é o caminho, e com certeza a primeira coisa que eles vão fazer é procurar a palavra de Deus para conhecer. Verdade. Pastor William, hoje, assim, todo lugar eu faço isso. Agora eu estou vendo alguns testemunhos lá na congregação de pessoas que eu chamei para uma decisão. Chamei de vamos fazer um pacto, uma aliança, um compromisso. Eu quero que vocês leiam a palavra de Deus. Não, pastor, mas é fatídico e tal, não tem esse costume. Eu comecei a ler, mas aí chega em pontos que eu não entendo nada. Aí eu disse para eles, eu não estou querendo que vocês entendam, não. Estou querendo que vocês leiam. Aí deixa que eu vou explicar aqui nos cultos. Vocês participam dos cultos e eu vou estar explicando a palavra de Deus para vocês, que essa é a minha missão. É ler o texto e explicar o texto. Foi o que aconteceu com o eunuco. Ele estava lendo e Filipe foi lá e explicou. Explicou. Pastor é um Filipe de Deus. Pois né? Todo pastor, isso daqui não é uma coisa minha. É uma lei de Deus. Todo pastor tem que ser esse Filipe de Deus. Tem que ensinar. Se ele não for, ele está faltando. Não foi chamado para aquilo. Aí eu fico maravilhado, pastor, que agora eu estou vendo as pessoas me procuram e diz, pastor, eu estou impressionado. Eu estou sentindo Deus falando na minha vida. Eu acordo Glória pela manhã com vontade de ler a Bíblia, pastor. Eu vou para o culto, pastor, com sede, com vontade. Quando você está falando, parece que as letrinhas estão... despertar nas pessoas esse desejo. Eu fiquei maravilhado. Ontem uma ovelha chegou para mim, mais um, eu tenho vários. Ontem uma ovelha chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor disse para me ler a Bíblia. Eu comecei lendo ali um pouquinho, quase não consegui ler um capítulo. Esses dias eu fiz um propósito de ler 3 capítulos por dia, mas não está dando. Eu já li 10 hoje. E estou com vontade de ler mais. Quanto mais eu ler, eu estou com vontade de ler. E diz assim, e sabe de uma coisa, pastor? O senhor está reparando que eu estou na escola dominical? Eu digo, estou. Você está na escola e está assíduo e participando. Você está reparando que eu estou nos cultos, não perco mais quarta, sexta, domingo de manhã, domingo de noite. Estou participando do evangelismo, da missão no lar. Eu digo, estou. Aí eu digo assim, você quer me dizer por que é? Eu digo, você quer me dizer por que é? Diga. Aí a pessoa diz, pastor, porque eu estou conhecendo a Deus agora. Eu estou aqui com tantos anos de crente, 10, 15, 20 anos de crente, mas nunca tinha lido a Bíblia, pastor. Agora, daqui de 5, 6 meses para cá, eu já li 12 livros da Bíblia. Tá vendo? E eu vou ler ela todinha, pastor, esse ano. Eu estou animada. Todo pastor tinha que trabalhar nisso aí. Eu digo, incentivar a igreja a estudar a Bíblia. Então, você está passando pela verdadeira transformação da palavra. Você estava apenas na igreja
ouvindo zoada, barulhos, mas agora você está ouvindo a Deus falar. Então, a pregação, pastor, a pregação da palavra. Pregadores, não se preocupe em agradar a igreja que você vai pregar. O seu compromisso não deve ser com o povo, o seu compromisso deve ser com Deus. Da mesma forma, pastor, que eu vi o pastor Hernando de Alós falando isso, e é uma verdade incontestável. Deus não tem compromisso com a minha palavra, ele tem compromisso com a palavra dele. Verdade. Por isso, nossa missão é explicar. Foi o que Paulo disse, né? Prega a palavra. Prega a palavra. Nossa missão é explicar a palavra de Deus. Ele disse, eu velo pela minha palavra, pela para minha que ela palavra. se cumpra. Olha, pastor William, você sabe que no ano passado eu fui um dos pregadores da EBO, nossa aqui. Uma benção. E eu fiquei meditando. Eu não tinha nenhuma condição de pregar lá. E fiquei pensando, mas o que eu tenho que pregar lá? Se eu vou pregar lá, então eu tenho que pregar a mesma coisa que eu prego aqui, que foi que eles me chamaram para ir lá pregar. Eu disse não muitas vezes, relutei, despachei, até quando alguém disse, o chefe disse que é você. E é uma oportunidade que ele está dando, se você não pegar essa. Aí eu disse, pois tá bom. E fui lá, e o senhor estava lá, né? Tava. Eu preguei simples. Ou seja, a palavra do jeito que eu prego em qualquer lugar. Agora, só que aquela pregação daquele jeito, que é a que eu prego, não muda. Sempre é daquela forma, e é lendo na Bíblia daquele jeito. Ela não dá ibope, ela não leva a pessoa à loucura, ao delírio, ninguém rola no chão e tal. Mas uma coisa faz, sai de lá consciente da palavra. Verdade. Esse é o propósito, né? Esse é o propósito. Esse é o propósito. O camarada disse, o culto foi tão bom lá que eu nem lembro que foi que pregaram, moço. Não foi bom, não. O culto bom é quando você sai entendendo. Deus falou comigo. Verdade. Eu entendi a palavra de Deus. Porque Abacuque diz, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. A palavra ela tem esse poder de produzir o temor no coração de quem escuta. Pastor Hernani, e nos nossos dias, pastor Hernani, as aberrações, o sincretismo, tanta coisa que a gente vê dentro das igrejas, substituindo a palavra, a pregação da palavra. O que o senhor está achando disso tudo? Isso é uma tristeza muito grande, a crise no cenário nacional da igreja, com a entrada do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade e, por último, o pior parasita, que é essa teologia coach. Já não bastava quando estava só um, já era difícil, agora são 3. É a besta, o falso profeta. Eita, e o próprio Satanás. Né? Então, é uma crise que leva, pastor, ao desvio moral. As pessoas estão desviando-se estão sendo a dracma perdida, dentro da igreja mais perdida, sem Deus, sem salvação. Eu fico pensando assim, alguém que conhece essa escritora e vê um pseudo-pastor no altar e entregando a rosa ungida, o óleo de Israel, o sal do mar morto lá, e eu fico pensando, entrega aí, mas aquilo tudo tem um preço. Tem um preço. E as pessoas de fora olham e pensam que todos são daquele jeito. Exatamente. Né? Por mais que exista uma minoria que quer usar o evangelho como comércio e substituir a pregação da palavra por atração, por esse tipo de sincretismo, né? Vamos encher agora o seu copo com água aqui, você vai tomar, e aquela água ali vai... Aí a fé da pessoa... Terrível isso, né, pastor? É uma aberração. Você vê, a gente não tendo cuidado, até na igreja, nas congregações a gente fica. Porque, olha só, o que tinha há muitos anos atrás, e ainda tem hoje, em algum lugar por aí tem. E aí é coisa que complica para a pessoa que nem nós. Porque você chega numa igreja e encontra lá meio mundo de pessoas, mulheres, homens, andando com óleozinho da unção no bolso. Diz que estão ungindo, pé de árvore, ungindo rua, ungindo casa, vão orar no canto do quarto não sei de quem, cachorro. Na igreja tem as 3 irmãs de reteté do fogo, elas andam com óleo da unção no bolso. Isso é um sincretismo religioso, isso é antibíblico. Falta de ensino. Falta de ensino.
A pessoa anda com amuleto para a igreja, leva uma arca da aliança para casa, sabonete ungido, consagrado, o lenço, vem. Isso tudo é antibíblico. E acaba envergonhando também, né? Envergonha, engana as pessoas, isso não passa de movimento. Olha, pastor, muito tempo eu vi isso dentro da igreja e nunca vi o resultado. Nunca teve o resultado, é fogo de palha. As pessoas não são curadas. Sabe como é que faz? Diz, crê que tu está curado. Acredita que tu está curado. Diz, declara, deixa de ser incrédulo. Como é que eu chamo a pessoa para orar para ela ser curada e agora eu coloco a culpa sobre ele, que ele não foi curado? Isso não existe. Está errado. É algo que atrapalha muito o andamento do reino de Deus. O reino de Deus é organizado. A palavra de Deus é bem clara. Tudo é com decência e é com ordem. E as pessoas estão dizendo, não, mas o Espírito Santo nunca me incomodou, faça isso aqui. Quando Deus chama a pessoa que é chamada por Deus, independente se está na Bíblia ou não, tem que ir, tem que fazer. Negativo. Tem gente que diz assim, o pastor querendo atrapalhar meu ministério. Querendo atrapalhar meu ministério. Esse pastor está matando meu ministério. Antigamente eu cuspia fogo aqui. Era um dragão pentecostal, meu Deus do céu. A gente fica olhando assim, pastor, o camarada dentro da lama. Aí ele junta ali, ele entra dentro da lama e grava um vídeo dizendo, olha, você que está assim como eu, dentro da lama, e cria aquele emocionalismo todo, venha para sexta-feira forte, não sei o quê, Deus vai te arrancar da lama. Pastor bebendo um copo d'água, mandando pessoa abrir a boca e cuspindo dentro, mandando trazer calcinha, cueca para ungir, mandando pessoa deitar no chão. Pastor, isso tudo substituindo a pregação da palavra. São coisas do coração do homem, não tem na Bíblia. Só dá o que tem, né? Eu digo assim, substituindo a pregação da palavra, os que fazem isso, porque na realidade você só dá aquilo que tem. Só dá aquilo que tem, porque a pessoa não tem conteúdo, não tem preparo, não tem vocação e não é chamada. Aí ela enche o espaço com aberrações antibíblicas. A Bíblia está lá. Lê um versículo para enganar a pessoa, mas aí toma o tempo todinho aquilo ali, nunca mais só volta. com heresias, com coisas até apóstatas dentro do recinto sagrado que não deveria haver. Aí tira a pregação. E aonde nasce também a idolatria, pastor. Porque quantos líderes aí são de fato idolatrados? A igreja dele tem a foto dele na porta para as pessoas poderem ir. Foto dele, ele atrai. Eu fico pensando quando esse povo morrer. Pois é. O que vai ser desses crentes? Porque muitas das vezes ele está ali por causa da pessoa. Exatamente. Não por causa de Jesus. Não por causa de Jesus. Se aquela pessoa sai dali, ele sai. Igual o Teudas, lá do Novo Testamento de Atos. Olha, se levantou um Teudas aí, arrastou 400 pessoas e morreu, mas se acabou. De vez em quando levanta um desses. Diz assim, se dizendo ser alguma coisa, se dizendo-se ser alguma coisa, né? Mas na hora que o camarada desaparece, o povo desaparece com ele. Sou homem de Deus, bate no peito, diz, sou homem de Deus, e quem tocar em mim vai... Você vê que esses movimentos, quando se levanta um homem desse... Primeiro assim, eu penso assim, é uma luta muito grande, talvez, no coração dessa pessoa, porque às vezes Deus levanta o homem. Ele começa bem, mas depois ele muda o alvo. Aí quando ele vê que está ganhando popularidade, fama, está crescendo, e aí, junto com isso, como o Paulo diz para Timóteo, vem o lucro, vem a riqueza, aí ele esquece a glória de Deus e coloca a sua própria glória. E diz, esse povo é meu. É o que muitas vezes tem acontecido. Mas você vê que só dura enquanto aquela pessoa vive. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Ou então acontece uma... Revelação não digo no âmbito espiritual, mas acontece uma revelação do charlatanismo, do engano, do roubo, de um golpe. Aí acaba aquela pessoa tudo isso acaba. E o pior, mata aquele seguidor de tal forma que ele não consegue mais nem fazer parte de uma igreja verdadeira. Porque na realidade ele não fez um discípulo para Jesus. Fez para si. Fez para si. Pastor Hernani, a conversa está muito boa. Já estamos quase chegando no final do nosso bate-papo. Mas eu queria que o pastor Hernani falasse aqui para os nossos irmãos, para quem vai estar assistindo esse bate-papo. Hoje existe vou usar esse termo aqui, existe a melhor mensagem para ser pregada nas igrejas? É a expositiva? É a temática? É a textual? Pastor? Ou é aquela que o cara só chega ali, abre ali e lê lá, tudo posso naquele que me fortalece e vai embora? Aí prega fora do contexto. Qual a melhor mensagem, pastor Hernani?
A melhor. Se existe a melhor, né? Não, existe a melhor. Por exemplo, cada região do Brasil tem uma cultura. Ali na Paraíba, o pessoal toma café, almoça e janta com cuscuz de milho, né? Chama ali o fubá. Né? O cuscuz que a gente toma café aqui, os pedacinhos, lá eles colocam o cuscuz de milho com carne, no café da manhã, cuscuz de milho com frango, no almoço, e cuscuz de milho com qualquer coisa. Ou seja, toda a nossa mistura, ele mistura com milho, não é arroz. Então, para quem mora lá, a dieta é o cuscuz de milho com um acompanhamento. Para nós aqui é o arroz. O arroz e o feijãozinho do sul. O que é o normal da nossa vida? Arroz e feijão do sul. Aí tem dia que acompanha a carne de gado, o frango, a salada. Esses são os acompanhamentos. Mas o que não pode faltar para deixar você verdadeiramente de pé, com saúde, é o cafezinho de manhã e o arrozinho com feijão. Pode faltar a carne. Às vezes a gente até reclama, não tem carne, mas o arroz com feijão mantém você de pé. Tá lá. Nesse sentido, a pregação expositiva, embora muito rejeitada por nós pentecostais. Porque quando fala de pregação expositiva, mas para quem não entende bem, acaba achando que está falando de uma coisa reformada. Isso aí é coisa das igrejas reformada, calvinista, vai esfriar a igreja. Esse negócio de ficar metódico, negócio de exposição bíblica, o que interessa é o fogo, prega revelado, deixa Deus te usar. Sim, a pregação expositiva Deus se revela por meio dela, Deus derrama o fogo por meio dela. Quem disse que uma mensagem expositiva não pode causar isso tudo? Como diz aí o Alá bem pentecostal, Deus quebra a taboca. Quebra a taboca. Então, a pregação, que tem que ser a dieta da igreja e de todo pastor, deveria ser a pregação expositiva. Porque o nome está dizendo exposição, expor, demonstrar. Tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. O que é pregação expositiva? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Pronto. Lê o texto, li. Está aqui a igreja, leu. Entendeu? Não, vou ler de novo, leia. Explique isso daí. Lê o texto com clareza, né? Com clareza. Tem gente que lê o texto e ninguém nem sabe o que ele leu. Passando ponto, vírgula, não sabe nem o que foi que leu. Lê direitinho, está lido, tá? A igreja leu direitinho, leu. Então explique ele para a igreja. Isso daqui é isso, naquele tempo lá, olha, se não fizesse isso aqui e tal. E aplique ele para nós. O que isso aqui se aplica para nós, irmão? Jesus Cristo disse assim sobre isso. Pronto, você fez a pregação expositiva. A igreja precisa conhecer, ela só vai conhecer a palavra se for Será assim. Se a questão de muitos não adotarem a pregação expositiva porque tem que estudar um pouquinho mais? Tem que estudar, tem que bater a cabeça, tem que queimar neurônios e realmente é o trabalho do pastor. É o trabalho do pastor. Mas aí, pastor, tem aquela história, eu li agora um livro recentemente, e lá uma igreja reclamava do pastor, que estava vendo que a pregação dele não estava boa. E aí os irmãos da igreja chegaram, pastor, o senhor está estudando os sermões para o senhor ministrar? E ele disse, tô. O senhor não está precisando da ajuda? Eu disse, não. Pastor, quando é que o senhor está preparando os seus sermões? Ele disse, gente, na hora que eu saio de casa daqui para a igreja, eu preparo o sermão. Meu Deus. E detalhe, a igreja era do lado da casa dele. Aí os irmãos, pastor, é o seguinte, nós reunimos o conselho da igreja e tomamos uma decisão. Nós vamos lhe colocar para morar no bairro daqui 12 quilômetros. Que é Mas quando chegar, a mensagem já está um negócio mais trabalhado, hein? Daqui 12 quilômetros, que é para o senhor preparar melhor a mensagem. Pastor William, olha, a mensagem, a pregação, de todo tipo, ela tem que ser estudada. Como diziam os pregadores do passado, dentre os quais o mais citado, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, né? Ele dizia que para você pregar um texto era bom você ler ele pelo menos 40 vezes. Hoje em dia ninguém quer ler um texto 40 vezes. Lê uma vez por cima ali, pronto. E quando está lendo ali que acha uma palavra-chave, aí para tudo e diz, vou pregar nesse bem. Vou pregar nessa palavra bem aqui. Aí esquece o texto, pega numa palavra que pode abrir um dicionário e pregar a mesma palavra. Hoje eu vou pregar com o dicionário Aurélio. Eu quero falar sobre a palavra bênção. Pronto. Está lá no dicionário, explica lá, já que a pessoa quer pregar é uma palavra, não é a palavra de Deus. Na visão do pastor Hernani,
A pregação expositiva é a melhor. A pregação Para expositiva. ensinar a igreja. Para ensinar, para tornar a igreja uma igreja bíblica. Olha, pastor. Uma igreja que ela é ensinada expositivamente, ela não engole qualquer coisa. Não engole qualquer coisa. Isso daí que o senhor falou, me lembrei. Há mais ou menos um ano atrás, eu estava lá em casa, no escritóriozinho, que ficava bem no pé do muro. Estou mudando agora o lugar lá. Ficava bem no pé do muro. E chegou uma turma de jovens lá da igreja. E lá eles conversando, eu ouvi alguém dizendo assim, hoje em dia não é qualquer um que vem enganar nós aqui na igreja, não. Tá vendo? Porque com o ensino que o pastor Hernani está dando, no ano passado, eu fiz, usar a linguagem do termo da pregação, eu fiz a exposição do livro de Josué, versículo por versículo. Assim, por parágrafo. Que a pregação expositiva, ela abrange um parágrafo, né? Ela pega um parágrafo, vê o raciocínio, interpreta aquilo ali e prega. Mas o detalhe vai entre os versículos. Então, fui o livro de Josué completo. Eu já fiz a exposição de Tito na igreja, carta de Paulo a Tito, de forma que as pessoas dizem assim, pastor, eu já vi muita pregação em Tito, em Josué, mas sempre diferente. Eu sempre fui ensinado que isso aqui é para nós dar 7 voltas ao redor de uma mesa em casa, num quarteirão, tomar posse disso. Pastor, eu nunca vi ninguém pregando, por exemplo, em Josué 13. Eu preguei em Josué 13, 14, 17, 18, que é o quê? Fulano gerou fulano, que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou genealogia. fulano. Aí diz assim, eu nunca tinha visto um pastor pregando em genealogia. A não ser se ele fizer uma firula, que nem alguém vai pregar lá em Crônica, aí fala oração de Jabez. Aí ele está pregando no livro de genealogia, mas ele vai falar sobre a oração. Aí usou um pequeno versículo para falar da oração. Agora eu quero ver assim, o que a igreja quer ver? Um pastor explicar o porquê que aquela genealogia está lá. Qual o propósito? Qual é o propósito de ter quase 2 livros completos, 1ª e 2ª Crônica, que é quase 70% só genealogia? Pastor, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida. Quando eu estou ali na Bíblia, eu pulo isso aqui. Pastor, pregue expositivamente que Deus vai lhe mostrar biblicamente o sentido por que aquela genealogia está lá. Como aquilo ali vai passar por Cristo e como vai se aplicar em alguma área da sua vida. Amém. Meu pastor, a conversa tá muito boa e eu queria que o senhor aproveitasse aqui o finalzinho da nossa conversa para dar uma palavra de Deus para os nossos irmãos, pregadores, pastores, pessoas que amam a palavra de Deus e têm essa chama, esse desejo de pregar aquela mensagem que realmente ela transforma o homem de dentro para fora. Queria que o senhor deixasse Deus lhe usar e olhasse para a câmera ali e desse essa palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra que eu tenho a dizer para você, resumindo, fazendo uma síntese de tudo que nós conversamos aqui, em primeiro lugar, é que no seu coração, o seu alvo, você, que é uma pessoa que está chegando na igreja agora, é um novo convertido, aceite o seu discipulado, seja discipulado na igreja, participe da escola bíblica dominical, adquira uma Bíblia para você, leia ela diariamente, leia, não se preocupe no entendimento dela completo, que você não vai entender completo. Leia a palavra de Deus. E você, meu irmão, que já está aí crescendo na igreja, está trabalhando, quem sabe é um obreiro, é um auxiliar, está começando a pregar, ou já é um pregador da palavra de Deus, mantenha um compromisso, ou faça um compromisso exclusivo com a palavra de Deus, com o texto bíblico. Não pregue a revelação do seu coração, pregue a revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Você quer pregar uma palavra revelada? Pregue a palavra de Deus. Você quer pregar uma palavra de mistério? Pregue a palavra de Deus. Você quer pregar uma palavra de fogo? Pregue a palavra de Deus. Você quer pregar uma palavra ungida? Pregue a palavra de Deus. Quer pregar uma mensagem, uma pregação poderosa? Pregue a palavra de Deus. Quer pregar uma pregação de cura? Pregue a palavra de Deus. Quer pregar uma pregação de batismo com o Espírito Santo, que o impossível vai acontecer? Pregue a palavra de Deus. Não pregue do vazio do teu coração. Não pregue do deserto da tua mente. A tua mente e o teu coração não tem o poder da palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Você, meu irmão pregador, que tem pregado a palavra de Deus, parabéns. Graças a Deus pelos pregadores que estão pregando a palavra de Deus. Mas melhore.
pregue a palavra de Deus temática, textual, mas pregue expositivamente. É uma das melhores pregações que não pode faltar. Eu prego temática, eu prego de acordo com a necessidade, muitas das vezes, mas o cardápio é a pregação expositiva. Por quê? Porque você vai ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Você vai fazer uma série. Eu concluo essa minha orientação, essa minha recomendação que o nosso pastor William passou, dando exemplo para você que é pregador, que é pastor, principalmente você que é pastor de congregação. Você já pensou como a sua igreja vai ser edificada e vai aprender as Escrituras? Se você, por exemplo, eu ainda não fiz uma pregação dessa, mas você pode pegar a carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, e você explicar aquela carta para o seu público, mostrar que o capítulo 1, o capítulo 2 está mostrando as dissensões na igreja, o capítulo 3 está mostrando o partidarismo dentro da igreja, o capítulo 4 e o capítulo 5 está falando sobre a sensualidade dentro da igreja, o 6 e o 7, o 6 sobre o litígio entre os irmãos, ou seja, causa da igreja na justiça. Se você passa para o 8 e para o 9, você vai ver o apóstolo Paulo falando da idolatria. No 10, ele vai falando da idolatria de Israel no deserto. No 11, ele vai ensinar como a mulher se comportar no culto e vai ensinar como celebrar a ceia do Senhor. No 12, ele vai falar como usar o dom espiritual durante o culto. No 13, ele vai dizer o remédio para essa igreja de Corinto com tanta confusão é o amor. No 14, ele vai dizer, exerçam todos os dons. No 15, ele vai falar, porque nossa esperança é a ressurreição. E no 16, ele vai trazer as saudações finais. Meu irmão, a igreja vai aprender a palavra de Deus. É melhor do que você dizer, vamos ler aqui em Coríntios. Vamos ler aqui em Coríntios, falando aqui, portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, eu quero falar da obra do Senhor. Aí quando é amanhã, você vai dizer, eu quero falar sobre o pecado hoje. Meu irmão, confunde a igreja com a cabeça da igreja. Então, faça exposição bíblica, ensine a igreja, pregue temático, mas que depender de você, nos seus estudos, mantenha a rotina com a igreja, tenha um compromisso com a palavra de Deus, que você vai ver o poder de Deus na sua vida. Se a sua preocupação é que tem o chamado fogo no culto, que o povo fale em língua estranha, dê glória a Deus, chore, ore, jejum e pregue esportivamente, você vai ver o que vai acontecer no culto. Eita glória! Pastor Hernani Lucena, meu amigo, uma grata satisfação receber o senhor aqui. Conversa agradável, tenho certeza que muita gente vai ser edificada por meio desse bate-papo. Que o nosso Deus continue abençoando a sua vida, a sua esposa. Como é o nome da missionária? Nós chamamos ela de Mara. É Marisângela, mas ela é só chamada de Mara. E os filhos, o nome? É Josadaque e Isaac. Amém. Que Deus continue abençoando toda a sua família, seu ministério continue sendo esse ministério aí frutífero, que o bom Deus continue alargando as tendas e fazendo o nome de Jesus ser glorificado através da sua vida. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado, acima do que eu mereço. Amém. Louvo a Deus pela sua vida. Amém. E que as portas de bênção estejam abertas sobre sua vida, sobre seu ministério, sua casa. A janela do céu derramando prosperidade em abundância. E que esse canal ele venha explodir na rede social, na internet e venha chegar longe, em nome de Jesus. O nome do canal é Pastor William Azevedo, só que o tema do canal é Venha o Teu Reino, né? Que em tudo isso aqui que nós estamos fazendo é para que o reino de Deus seja estabelecido nos corações de fato de quem precisa. Amém. O pastor William Azevedo, ele é pastor esse ano agora aqui, 2021. 2022. Nós estamos aqui no mês de fevereiro, pastor da congregação Príncipe da Paz, no Ouro Verde. Amém. Se você quer visitar ele, venha na Príncipe da Paz aqui no Ouro Verde, visitar esse homem de Deus, que ele tem uma palavra de Deus abençoada. Se você quiser visitar... Aprendendo com os mestres aqui. O pastor Hernani, vai lá na congregação Paraíso, na Boca da Mata. Amém. Deus abençoe, que Deus continue abençoando a sua vida, que essa conversa, esse bate-papo sirva de edificação para o teu crescimento espiritual. Ame a Bíblia, estude a palavra de Deus, priorize as Escrituras e você vai ver que Deus se responsabiliza por aquilo que Ele diz através da sua palavra. E eu quero orar abençoando a tua vida no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esse momento, por tudo que aconteceu aqui, ó Deus, que essa conversa, Senhor, possa chegar em muitos corações
e que venha, através do Teu Espírito, brotar o desejo de, a cada dia, estudarmos mais a Tua palavra para pregar de forma sadia, para que as pessoas venham ouvir e ser transformadas por meio dela, Pai. Que o Teu reino seja estabelecido em nossas vidas e que a Tua vontade seja a base das nossas decisões, Pai. Fica conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, que Deus te abençoe.